Olá para todos e para todas, meu nome é Ricardo Oliveira da Silva, sou professor do curso de História no campus de Nova Andradina, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Estou aqui para falar brevemente sobre um livro de minha autoria, que foi publicado em fevereiro desse ano, 2017, que se chama História das Ideias, a Construção da Identidade. Trata-se, na verdade, de uma coletânea de capítulos, alguns publicados na forma de artigos, que foram reunidos para o presente livro. Tá? Eles tratam especificamente, na primeira parte, sobre a questão da história das ideias, né? um domínio historiográfico, e na segunda parte vamos falar sobre a questão da historiografia de uma maneira mais geral. Tá? Digamos assim, o que une esse conjunto de trabalhos. Tá? Então, como eu coloco aqui no texto, de que maneira os historiadores e as historiadoras procuraram definir sua área de pesquisa ao longo do século XIX e do século XX. Como construir uma identidade para a história em termos teóricos e metodológicos. Com base em tais questões, o presente livro procura analisar a construção de uma identidade na historiografia alemã e francesa do século XIX e no domínio historiográfico da história das ideias ao longo do século XX. Tá? Então, ele apresenta 5 capítulos que estão organizados em 2 partes, sendo que na primeira parte tem, primeiro capítulo, abordagens teóricas e metodológicas sobre a história das ideias, no qual eu faço uma apresentação do debate na historiografia dos Estados Unidos e na Inglaterra, a partir do Arthur Lovejoy, do Quentin Skinner e de Dominique Lacapra, como cada um desses historiadores procuraram pensar e definir a história das ideias. Então, a questão da linguagem é muito importante nessa discussão. As formas de interpretação, as formas de análise do texto são bastante trabalhadas por esses autores, e eu procuro apresentar sinteticamente as ideias de cada um desses historiadores. Tá? O segundo capítulo, a história intelectual na historiografia francesa, eu procuro mostrar as adversidades para o desenvolvimento da história intelectual na França no século XX, tá? Em boa parte do século XX, em virtude do posicionamento crítico dos análises em relação à história intelectual ou história das ideias, que era percebida como uma área de pesquisa onde o historiador procurava apenas investigar as ideias sem nenhum tipo de relação contextual. Tá? E essa concepção que existiam nos análises sobre o que seria a história das ideias acabou impedindo durante muito tempo o desenvolvimento dessa área de pesquisa, que ao final do século XX ela começa a ter um maior desenvolvimento a partir de um lado com o desenvolvimento da história política, e aí nós temos uma história dos intelectuais, né, nessa interface com a história política, e aí eu trago o caso do Jean-François Sirinelli, e por outro lado também temos a questão do François Dosse, que também vai fazer trabalhos sobre a história intelectual. O terceiro capítulo, a história dos conceitos, eu vou tomar aqui a questão do Koselleck, fundamentalmente, né, como uma figura importante, que é uma proposta de trabalhar com as ideias historicamente, buscando pensar a construção dos conceitos, né, em determinados períodos históricos. Então, o Koselleck ele traz essa proposta com algumas embasamentos, alguns fundamentos teóricos e metodológicos para trabalhar com esse material de pesquisa, e junto com isso eu trago o exemplo do próprio Koselleck sobre a história do conceito de revolução, do conceito moderno de revolução que surge a partir de meados do século XVIII, começo do século XIX. Tá? E a segunda parte do livro tem 2 capítulos, sendo o 4º capítulo a historiografia alemã no século XIX, onde eu faço um mapeamento geral
sobre a chamada escola histórica alemã, que surgiu nesse período, com alguns representantes, como o Ranke, o Droysen, o Ernst Bernheim, que foram importantes no desenvolvimento de uma história científica. Tá? E por fim, a introdução aos estudos históricos e a escrita da história, eu trago uma breve discussão sobre o tema da narrativa num livro, Introdução aos Estudos Históricos, publicado em 1898 por Langlois e Saint-Nobot, que são considerados dois importantes historiadores da escola metódica francesa do final do século XIX e começo do século XX. Tá? Então, o que perpassa esse conjunto de textos é a ideia de que, como esses historiadores trabalharam e a partir das discussões teóricas e metodológicas procuraram construir uma identidade para o domínio historiográfico da história das ideias, mas, se nós pensarmos essa segunda parte da historiografia do século XIX, como os historiadores procuraram pensar uma identidade para o próprio campo da história enquanto campo de produção de conhecimento. Tá? Então, o que é fazer história? O que é produzir história? O que é ser historiador? São questões fundamentais. Então, fica aqui como uma dica de leitura para todos os interessados: História das Ideias, a construção da identidade.